Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre cálculo renal. Muitos pacientes têm uma curiosidade, uma dúvida, por que a palavra chama cálculo renal se é uma pedra que tem nos rins, né? Por que tem esse nome de cálculo renal? Esse nome ele vem da antiguidade. Na antiguidade, quando os pastores eles saíam de manhã com o seu rebanho, com suas ovelhas, eles colocavam para cada ovelha que saía do curral uma pedrinha dentro de uma sacola. Uma pedra dentro de uma sacola. E no final do dia, quando eles retornavam com o seu rebanho, com suas ovelhas, eles, para cada ovelha que entrava dentro do curral, dentro do celeiro, eles iam lá e iam colocando uma pedrinha dentro da sacola. E depois eles faziam o cálculo de quantas pedrinhas tinham antes de sair para o passeio e quantas pedrinhas tinham depois. E faziam esse cálculo para ver se estava faltando ou sobrando alguma ovelha. Então a palavra cálculo renal ela vem do latim, que significa pedra, que era aí dos antigos, dos pastores antigos que faziam esse cálculo na antiguidade. Cálculo renal na medicina é uma pedra no rim. Essa pedra ela pode estar no rim, no ureter, na bexiga. Então cálculo urinário é qualquer cálculo que tem no aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher. Cálculo renal é uma doença muito prevalente na população. Estima-se aí que até 10 a 15% das pessoas podem desenvolver aí cólica renal ao longo da vida. Então é uma alteração muito prevalente. A clínica da cólica renal é uma clínica bem típica. O paciente ele tem uma dor lombar de forte intensidade, súbita, aquela dor que não melhora com a posição. O paciente pode estar deitado, sentado, essa dor é muito forte. E essa dor, ela irradia para a região genital, tanto do homem quanto da mulher. O cálculo renal, essa pedra nos rins, ela nasce a partir de agregação, de aglomeração de cristais que naturalmente a gente tem na urina. Então, o homem e a mulher, nós naturalmente eliminamos cristais na urina e quando esses cristais eles se depositam no interior do rim, eles podem formar aí o cálculo renal. Basicamente, duas medidas para poder evitar a formação de cálculo renal. Tomar bastante líquido, água, chá, refresco, sucos, água de coco, bastante líquido. Quando a pessoa toma bastante líquido, ela produz mais urina, ela urina mais, e a pessoa urinando mais, ela evita que esses cristais eles tenham tempo de se aglomerar e se depositar no interior do rim e formar o cálculo renal. Então a nossa urina ela tem que estar sempre clarinha, na cor transparente. E a pessoa que já teve cólica renal, isso é uma obrigação. Então sempre quando a pessoa for no banheiro urinar, a urina tem que estar clarinha, de cor transparente. Isso significa que a pessoa está bem hidratada e que ela não está concentrando a urina dentro do aparelho urinário. Então, a principal medida para a gente poder evitar a formação de cálculo renal é estar constantemente bem hidratado. E um parâmetro importante para a gente poder avaliar isso é a coloração da nossa urina. Ela tem que estar sempre clarinha, transparente. Dieta é fundamental. Uma dieta com moderação de proteínas, os metabólitos das proteínas eles podem predispor à formação de cálculo renal, assim como também uma dieta com pouco sal. Então, com relação à dieta, basicamente uma dieta com moderada quantidade de proteína e pouco sal. Existem outros fatores aí para a gente poder prevenir a formação de cálculo renal, mas isso vai de caso a caso. A gente tem que identificar qual que é o principal fator de risco daquele paciente em formar o cálculo renal e combater esse fator de risco. Então essa é a melhor estratégia para a gente conduzir o paciente com cólica renal. Então, cólica renal, paciente formador de cálculo renal, ele nasce formador de cálculo renal e ele vai morrer formador de cálculo renal. O que vai definir se ele vai formar ou não cálculo durante a vida é justamente os fatores ambientais. E aí é basicamente tomar bastante líquido, ter essa dieta com redução de proteínas e sal e procurar um especialista para poder fazer um estudo metabólico e ver se tem algo a mais que possa ser feito para poder prevenir a formação do cálculo renal. Então, cálculo renal a gente previne.